Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei professor de matemática de vocês. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos passar aí alguns avisos. O primeiro aviso é referente à chamada. Não esqueçam de entrar na ferramenta Classroom, no site do Classroom. Dentro do Classroom tem uma atividade, disponível, e nessa atividade tem um link, onde você vai confirmar a sua frequência. Então entre na atividade e confirme a sua frequência para que você possa estar aí presente das aulas. Outro aviso importante, não esqueça de realizar as atividades que os professores disponibilizam lá no Classroom. Caso não tenha acesso à ferramenta, entre em contato com a escola para que possa pegar o material impresso. Posteriormente você vai devolver esse material aí na escola também, ok? Então vamos retornar aí para a aula de hoje. A aula de hoje é referente à simetria e suas transformações. Essa é a primeira parte, a gente vai dar continuidade dela aí nas próximas aulas. Vamos lembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre situações problemas, sobre simetria no plano cartesiano. Eixo de simetria em relação a figuras planas. Aquele eixo que a gente faz ali a dobra da figura. Um polígono pode ter mais de um eixo de simetria e simetria de reflexão ou axial. Então, que é aquela que é o reflexo ali da imagem original. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre simetria no plano cartesiano, mantendo o conceito aí da aula anterior. E simetria e suas transformações. O mesmo conceito, só que são outras formas de simetria. A ideia de simetria. Podemos verificar se uma figura plana apresenta simetria traçando uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Se essa linha reta existir, a figura apresenta simetria e a linha é um eixo de simetria na figura. Lembrando da aula anterior, lembra que a gente usou ali a figura da borboleta para exemplificar um eixo de simetria. A imagem de uma borboleta, ela nos dá a ideia de simetria. Observe que a reta vertical é um eixo de simetria. Veja que a gente tem a figura da borboleta e no centro dela, traçando na vertical uma linha, essa linha na cor verde, nós temos a simetria entre o lado direito e o lado esquerdo. Efetuando a dobra dessa figura, nós podemos perceber que o ponto de um lado se encontra com o ponto do outro lado, pois existe assimetria nesse eixo que foi traçado. Eixo de simetria em polígonos. Nessas figuras, perceba que nós temos não um eixo, mas vários eixos de simetria de acordo com a figura que é expressa para vocês. Então perceba que nessa primeira figura, um triângulo, a gente tem 3 eixos de simetria. Neste cubo, nesse quadrado, temos 4 eixos de simetria. Nesse pentágono, 5 eixos de simetria. Então, de acordo com a figura, você vai ter mais de um eixo de simetria, ok? Então, grave bem essa imagem, ela vai ser utilizada em algumas atividades aí no decorrer das aulas, ok? Nesse quiz, ao observar os eixos de simetria traçados nos polígonos regulares anteriores, lembra que a gente mostrou agora há pouco ali, podemos concluir que o número de eixos de simetria é igual ao número de lados desse polígono. Então, o quiz, ele quer saber de vocês, essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? A simetria, o eixo de simetria corresponde à quantidade de lados do polígono? Fale para a gente aí se é verdadeiro ou se é falso. Um tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar? O que vocês acham? As figuras que foram exibidas agora há pouco, a quantidade de lados que aparece nessa figura pode ser considerado a quantidade de eixos de simetria que a figura oferece? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Vamos confirmar aqui? É verdadeiro. Então, só para que vocês possam confirmar se é verdadeiro, veja só. Nós temos aqui um triângulo, ele tem 1, 2, 3 lados, você tem 3 eixos. Neste quadrado, 1, 2, 3 e 4, 4 eixos. E assim sucessivamente. O que responde à pergunta aí do quiz, sendo verdadeiro. Legal? Então, neste outro exercício, ele pergunta para vocês, observe os polígonos abaixo e responda quais não possuem eixo de simetria, possuem apenas um eixo de simetria, possuem mais de um eixo de simetria. Então é a letra A, B e C. São 3 respostas ali nessa questão. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar a resposta? Vamos confirmar aqui? Venha com o professor aqui na tela. Olha só. Observe os polígonos abaixo e responda quais não possuem eixo de simetria, que é a letra A. A letra B, possuem apenas um eixo de simetria. E a letra C, possuem mais de um eixo de simetria. Então, vamos primeiro na letra A. Veja só. Não possuem eixo de simetria.
seria a figura 2, pois se a gente fizer traçar uma reta nessa figura, seja no sentido que for, ela não vai permitir que a gente possa fazer o reflexo ou a dobra dessa figura. Ela não tem um eixo de simetria, ela é irregular. Na letra B, possuem apenas um eixo de simetria. Veja que está na cor vermelha aqui, o triângulo isósceles, pois traçando um eixo de simetria bem no centro da figura, a gente pode dobrar a parte aqui de cima, encontrando a parte de baixo, fixando a ideia do eixo de simetria. E na letra C, possuem mais de um eixo de simetria. Seria o hexágono regular, ele tem 6 eixos, e o octógono, onde ele tem 8 eixos. As duas figuras aqui, perceba que elas permitem traçar vários eixos de simetria. Agora a gente vai utilizar da ferramenta, a gente já está usando ela em algumas aulas, que é o Matific. Então, caso você não tenha baixado ainda no celular ou não tenha acessado o site, acesse o site do Matific ou baixe aí no seu celular. Tem um link disponível no slide que aparece para vocês e no material que vocês vão poder baixar depois aí nos slides, direcionando vocês para o site especificamente para esse jogo. Caso não tenha acesso à internet ou celular e não consiga abrir ali o link, não se preocupe. A gente vai realizar essa atividade agora, na aula, você vai acompanhando. Não esqueça de utilizar a régua, caderno quadriculado ou a malha quadriculada e a folha de sulfite ali com os quadriculados, para que permita você praticar esse jogo aí em casa também fazendo a figura geométrica. Então, um tempo para que vocês possam acessar o site. Então, alunos, conseguiram baixar ou acessar o site ali para que a gente possa utilizar o Matific? Veja só, esse jogo que ele apareceu para vocês, que ele disponibilizou, é bem similar com o da aula anterior. Entretanto, ele vai começar a utilizar agora os dois eixos do plano cartesiano. E ele vai passar para vocês ali as peças avulsas, não a peça completa, como ele mostrou no jogo anterior. Então ele vai dar algumas dicas para vocês. Veja que ele aparece um assistente informando: use os tijolos para construir uma forma simétrica. Então vamos utilizar dos tijolos que ele oferece para a montagem da figura. Perceba que ela vai ficar um pouco mais complexa, porque agora ele aparece mais blocos para que você faça a montagem. Aquela dica que o professor tinha passado na aula anterior. Pegue as peças de uma cor, ou se baseie nas cores das peças para fazer a montagem da figura. Ela facilita que você consiga compreender ali a simetria. Veja que a simetria é aquela situação onde a gente tem que ter o reflexo de um lado com o outro. Perceba que o lado direito agora, ele que é a origem, e do lado esquerdo será ali a imagem refletida. Então a gente vai montar agora a figura para ver se vai estar correspondendo com a imagem que ele pede. Veja lá, a parte superior da figura, ela já está quase completa. Seria as duas orelhas ali, eu acho que seria um urso, né? Vamos pegar mais essa peça aqui para ver se é ela. Olha lá, fechou a parte central ali da figura. Olha aquela peça que o professor falou, ó, são 2 cubos, se iguala com a original ali do lado direito. Vamos montar para o lado de cá no seu reflexo, na sua simetria. E agora vamos encerrar com essa última aqui, para ver se a figura ficou completa. Será que é isso mesmo? Está tudo igual? Vamos conferir? Olha lá, legal, muito bem. Então foi corretamente a montagem.
ele ofereceu agora novas peças ali para montagem. Perceba que agora o eixo de simetria é o contrário. A figura está do lado esquerdo e a gente vai fazer a montagem do lado direito. Então, mesmo procedimento. Pegue as peças pelas cores para que você possa ir fazendo a montagem e não se perder ali no processo da montagem. Vai encaixando as peças que permitem você identificar o fluxo da montagem. Acompanhe aí que as peças de cores diferentes facilitam para você identificar ali a montagem. É isso mesmo, ó. Fazendo o encaixe das figuras, ela vai tomando forma de maneira que o eixo de simetria, que é aquela ideia de traçar um eixo, que os dois lados fiquem iguais. Agora, finalizando aqui com a cobertura da casa, é um desenho de uma casinha. Ficou exatamente os dois lados iguais. Mas a certeza, quem vai dar é o nosso assistente. Vamos confirmar com ele se é isso mesmo? Olá, muito bom, é isso mesmo, a montagem foi perfeita. Então, nesse terceiro exercício, ele vai passar para vocês uma outra figura. Mas agora, o eixo de simetria, ele está na horizontal. Perceba que o eixo aqui ele está na horizontal. E a parte da figura que está na parte inferior, você vai refletir ela na parte superior. Então, nesse momento, vocês vão ter um tempo para fazer isso na malha quadriculada ou no caderno quadriculado. Tente representar essa figura na parte inferior do eixo de simetria e completar ela aí no seu caderno na parte superior usando as peças disponíveis na tela. A gente já vai retornar fazendo a montagem dessa figura aí para ver se deu certo e você confere com a que está no seu caderno. Um tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram desenhar a figura? Veja só, o último exercício, ele passou para vocês uma figura na parte inferior do eixo de simetria. Essa figura, a gente vai fazer a montagem dela, esperamos que vocês tenham feito aí no caderno, vamos confirmar se a figura corresponde. Então vamos primeiro encaixar a peça preta aqui, onde ela vai permitir que a gente possa fazer aí a identificação das demais. Então agora a gente vai pegar as brancas, veja que ela tem 1, 2, 3 cubinhos, e aí que vai ser encaixada 3 cubinhos. A outra, 1, 2, 3 cubinhos, 1, 2, 3 cubinhos. Então agora você já conseguiu quase toda a parte ali das peças coloridas. Vamos confirmar agora qual peça facilita para a gente fazer o encaixe. Acredito que essa daqui, a gente vai conseguir colocar a cauda. Ó, agora a gente conseguiu perceber, é um peixe, né? Conseguimos encaixar a cauda dele. Vamos encaixar essa figura aqui, que é parte do corpo ali do peixe. E temos mais aqui no meio, que seria essa daqui. Isso, ela vem aqui entre as duas peças brancas, que seria as nadadeiras do peixe. E essa peça, eu acredito que ela venha aqui. Isso, completando mais uma parte. E agora tem a pecinha branca, que é a ponta das nadadeiras aqui, refletindo a original. Perceba, 1, 2 cubinhos, nós temos aqui também. E por fim, nós temos aqui a parte da frente ali do peixe, da cabeça do peixe. Veja que a simetria agora, ela tem o reflexo da parte original, que é a de baixo, refletindo na parte de cima, através do eixo de simetria que foi traçado no meio dessa figura. Então esse conceito que a gente aprendeu na aula, ele está sendo aplicado aqui no Matific. Para confirmar se a figura foi montada de maneira correta, agora a gente vai pedir uma ajuda para o nosso intérprete, o Natan. Ele vai confirmar se deu certo ali, confirmando no pronto se deu certo. Olha lá, o Natan acionou o nosso assistente e ele falou que deu certinho. Então, tentem acessar essa ferramenta, ela auxilia bastante vocês colocarem em prática esse conceito aí de simetria. Vamos continuar então na aula de hoje, praticando mais aí para que possa fixar esse conceito de simetria. Simetria no plano. Vimos que uma figura plana pode apresentar simetria, no entanto, essa ideia não fica restrita apenas a uma figura. Duas figuras podem ser simétricas uma à outra. Vamos então estudar os 3 principais tipos de simetria, que são reflexão, translação e rotação. Nesse primeiro exemplo, é o mesmo que foi abordado na aula anterior, que é o conceito de reflexão. Veja que nesse quadrante, o segundo quadrante, nós temos um quadrado. E essa figura, que é a original, o seu reflexo, a sua transformação em reflexo, ela mantém a mesma proporção e a mesma localização. Está no menos 1 e 5, 1 e 5. Só mudando essa figura da forma refletida no outro quadrante. Novamente aqui a animação para ilustrar a ideia de reflexão, que é o reflexo da imagem de um lado com o outro. Ela tem que ser o reflexo da imagem original. Nesse exercício 2, vamos colocar ali em prática a questão da transformação do reflexo. Usando a técnica de transformação no plano, simetria por reflexão, desenhe a imagem disponível no quadrante 2 para o quadrante 1, informando as coordenadas da reflexão. Então perceba, você tem a figura A, B e C no quadrante 2, o reflexo dessa figura ele vai ser transferido para o quadrante 1, mantendo a mesma proporção,
lembre-se sempre, utilize da malha quadriculada e dos quadradinhos para que ele oriente e que ele direcione você para manter a mesma proporção, a simetria com relação ao eixo Y, ok? Um tempo para vocês resolverem. Então, alunos, conseguiram desenhar a figura? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela. O exercício pede, usando a técnica de transformação no plano, simetria por reflexão, desenhe a imagem disponível no quadrante 2 para o quadrante 1, informando as coordenadas da reflexão. Veja, a figura original A, B e C foi transferida de forma da técnica de reflexo, na simetria de reflexo, para o quadrante 1, mantendo a sua proporção. Agora nós temos o ponto de localização dela. Então a letra A, que era da origem, que seria a letra D aqui, ela fica no 4 do eixo X e 1 do eixo Y. Já a letra F, que corresponde à letra B, fica 2 e 5. 2 do eixo X e 5 do eixo Y. E por último, que a letra E, que a origem dela seria a letra C, 4 e 5. 4 do eixo X e 5 do eixo Y. O seu reflexo com relação ao eixo Y fica exatamente, perceba que ela vira ali a imagem, justamente porque essa técnica é de reflexão. Agora, a outra técnica, a outra forma é a de translação. Veja abaixo dois exemplos de simetria de translação. Nesse primeiro aqui, onde temos o plano cartesiano, nós temos
a figura geométrica sendo transferida de cima para baixo, mantendo a mesma proporção e a mesma localização. Perceba que ela está aqui marcando próximo do número 1, no eixo Y, ela foi transferida, transladada para o menos 1. Ela só mudou de quadrante mantendo a mesma proporção. E aqui do lado direito você tem uma animação mostrando, quando você tem a imagem original, ela só é transladada para o lado, ou para baixo, ou para cima, mantendo a mesma proporção e a mesma imagem. Nesse exercício 3, usando a técnica de transformação simétrica de translação, que é essa que a gente acabou de falar, desenhe a imagem disponível no quadrante 2 para o quadrante 1, transformando e informando as coordenadas do triângulo transladado. Então você vai fazer a translação da imagem e vai informar quais são os pontos que você usou para marcar essa nova figura que foi usado o processo de translação. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram fazer ali a transferência da imagem? Vem com o professor, vamos confirmar aqui? Veja lá, usando a técnica de transformação simétrica de translação, que é essa que a gente está falando agora, desenhe a imagem disponível no quadrante 2 para o quadrante 1, informando as coordenadas do triângulo transladado. Então, você tem a figura no quadrante 2 e a translação dela para o quadrante 1. Essa, veja, tem até uma seta ilustrando aqui. Nós vamos usar o eixo Y para fazer o processo de translação dela,
mantendo a mesma proporção, a mesma posição, ela não vira, ela não é reflexo, nada, ela só se desloca para o lado direito, que é para o quadrante 1. E os pontos identificados do ponto A fica 1 e 1, que seria um do eixo X e um do eixo Y. A letra C, 2 e 5 e 4, 2 e 5 aqui e 4 do eixo Y, é X e Y. E por último, a letra B, 4 e 1, 4 do eixo X e 1 do eixo Y. Então você localizou os pontos da figura e fez o processo de translação dela. A outra forma agora que a gente tem é a simetria de rotação. Como é visível aqui na animação, perceba que você tem uma imagem. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos a letra L ilustrando, e a rotação dessa figura, ela é girada, né? Ela é como se fizesse uma rotação, uma própria simetria comenta. A rotação dessa figura, mantendo a sua localização, a sua posição, só que ela muda de quadrante, fazendo a sua rotação. A mesma coisa acontece nessa animação do lado. Perceba que você tem a imagem, veja que o ponto verde, ele é deslocado, a rotação transfere ele para o outro lado. Mas ele tem um eixo aqui, através do ponto vermelho, é nesse eixo que é feita a rotação. Ok? Então, baseado nesse tipo de simetria, vamos aplicá-lo nesse exercício agora. Em relação à figura A, qual das figuras representa a sua simetria de rotação? Veja que nós temos 3 figuras e temos a letra A. Qual dessas representa a rotação? A figura B, C ou D, com relação à letra A? Tente identificar qual figura é a correta. Tempo para vocês.
Então, conseguiram identificar qual figura? Vamos lá? Em relação à figura A, veja que ela está aqui embaixo, qual das figuras representa a sua simetria de rotação? Que é essa que a gente acabou de mostrar ali, que ela faz o giro de um giro da figura. Então, qual delas seria B, C ou D? Veja só, a letra D, pois se a gente tiver um eixo de rotação dessa figura, ela vai rotacionar, mantendo a mesma figura, só que deitada, ela rotaciona essa figura através de um eixo, através de um ponto. Então seria a letra D. Nesse exercício 5, nós temos aqui um par, cada figura tem o seu par, e a pergunta é, temos 3 tipos de simetria no plano: translação, reflexão e rotação, que a gente está trabalhando com todas hoje. Associe cada figura ao seu tipo de simetria. Então, a figura A, qual é o tipo de simetria dela? A B, qual é o tipo de simetria? E a letra C, qual é o tipo de simetria? Perceba que ela tem um eixo aqui também para orientar vocês no caso dessa figura da estrela. Então, tente identificar qual simetria se associa com cada figura. Tempo para vocês. Então, alunos, conseguiram identificar, associar a qual tipo de simetria pertence a cada uma das figuras? Vem com o professor, vamos conferir aqui. Veja só, temos 3 tipos de simetria no plano: translação, reflexão e rotação. Então, vamos só relembrar cada uma. Translação.
quando a gente desloca a imagem, mantendo a sua proporção, seja para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, mantendo a sua figura. Reflexão, associe ela com o espelho, é o reflexo da imagem original. E rotação, aquela que gira através de um eixo. Associe cada figura ao tipo de simetria. A figura A, perceba que ela tem aqui na primeira imagem, uma perninha aqui embaixo. E ela está refletida, pois é a sua reflexão com relação ao original. Na letra B, é a mesma figura, só que ela foi só transladada, ela só se deslocou para o lado direito. Então seria a translação. E na última, como ela tem um ponto referenciando que ela foi girada, né, ela foi rotacionada, logo nós temos a rotação. Então um lembrete para vocês, nós estamos utilizando a ferramenta do Matific. Não esqueça, se você não baixou no celular, baixe no celular essa ferramenta, acesse o site para poder interagir com a ferramenta, a gente está utilizando ela nas aulas e colocando o conceito que é passado na aula em prática através dessa ferramenta, do Matific, utilizando o seu login da @escola, né, o usuário @escola e a senha também do @escola. Nesta aula, nós aprendemos sobre a simetria no plano cartesiano, eixo de simetria em figuras planas. Um polígono ele pode ter mais de um eixo de simetria. Então, aquela ideia dos lados. Quanto mais lados ali, a gente tem mais simetrias. Em polígonos regulares, o número de eixos de simetria é igual ao número de lados. E tipos de simetria. Nós temos reflexão, translação e rotação. Ok? Então, tente praticar no caderno e na folha quadriculada e qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. E o professor agradece aí o contato, a presença de vocês na aula de hoje e um ótimo dia.